Bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Café com Solução. Esse momento que eu reservo e dedico para compartilhar com vocês minhas experiências, minhas vivências e reflexões que são importantes quando nós pensamos em conflito, quando nós pensamos em soluções, quando nós pensamos em como resolver os nossos problemas, quando nós pensamos em conversas difíceis, quando nós pensamos em pacificar e criar laços e relações mais saudáveis, quando nós pensamos em ambiente e convivência mais saudável. Todas essas questões se alinham com as nossas reflexões aqui. E é sempre um prazer enorme estar aqui divulgando, disseminando essa cultura de paz, essa forma de se relacionar mais pacífica. Essas reflexões sobre como nos comunicamos, essas reflexões sobre como escutamos, essas reflexões sobre como respondemos diante disso, como pensamos, né? Como pensamos os nossos conflitos, como pensamos soluções para eles, como nos foi ensinado conduzir as nossas questões, como nos foi ensinado reagir, se defender, né? Como a gente aprendeu a olhar para tudo isso, essa forma negativa que a gente ainda carrega em relação à divergência, né? A essas situações que nos colocam em contato com os nossos sentimentos e sentimentos às vezes com os quais nós não queremos ter contato, mas que sem o contato com eles a gente não consegue avançar no diálogo nem na relação, e muito distante de nós fica uma solução para as nossas questões que realmente seja sustentável, que realmente seja assertiva, que realmente nos traga aquilo que nós precisamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que atenda verdadeiramente aos nossos interesses e necessidades, porque nós só conseguimos pacificar relações, conflitos, quando nós conseguimos entender os reais interesses e as reais necessidades que são atreladas a esse conflito, a essa divergência e todos os sentimentos que vêm junto com isso, porque são inúmeros e em cada momento do conflito é um sentimento que se torna mais evidente, mas todos os sentimentos eles têm um recadinho pra gente, e se a gente consegue observar situações em que nós estamos vivenciando um conflito com alguém, se a gente observar com bastante sensibilidade e com um olhar mais amplo e contextualizado, a gente vai perceber que em cada momento desse conflito um sentimento vai estar mais presente. E por quê? Porque cada sentimento tem a missão de nos trazer um recado. E em cada momento do conflito é importante entender qual é esse recado que está chegando, porque só assim a gente consegue efetivamente resolver aquele conflito de forma efetiva, não dando analgésicos para ter soluções pontuais, né, para aquela situação, mas de forma que aquele conflito se pacifique, que dele não surjam mais e mais e mais conflitos e mais e mais e mais situações desafiadoras. E não que não seja possível que isso aconteça, e não que não seja natural, porque o conflito é natural das relações humanas, e como seres humanos que somos e como seres relacionais que somos, o conflito sempre vai estar com a gente, não tem como fugir. Mas a proposta que eu sempre coloco aqui é de que forma
nós podemos conduzir esses conflitos. De uma forma mais leve, de uma forma que a gente realmente consiga chegar a uma resposta, que a gente consiga construir alguma coisa a partir dele. O conflito como uma oportunidade de crescimento. A ideia é transformar os conflitos em oportunidades. É olhar para o conflito como uma oportunidade. E para que isso aconteça, é impossível não olhar para nós mesmos e para as nossas próprias questões e para os nossos próprios interesses e para as nossas próprias necessidades que se apresentam em forma de sentimentos. E quando a gente identifica isso com clareza e quando a gente consegue expressar isso com clareza, a gente consegue ir construindo a partir do conflito, a gente consegue avançar, a gente consegue ganhar até. E o conflito sai desse lugar de algo que nos tira, de algo negativo, de algo que nos atormenta, que nos desafia, para um lugar de algo que nos agrega. Essa é a nossa jornada aqui na Semarp, é em busca disso que nós estamos, e a proposta das reflexões que eu trago aqui são sempre neste sentido, sempre para que a gente tenha o olhar direcionado para esse lugar. E eu vou começar, acho que eu já até comecei, né? Eu começo, toda vez que eu vou falar sobre esses temas, eu sou tão envolvida com eles e eles fazem tanto sentido para mim, que quando eu vejo eu já tô falando, eu já desenvolvi várias coisas aqui, antes mesmo de seguir as etapas que num primeiro momento eu tinha alinhado, criado um roteirinho, e aí quando eu vejo as coisas foram fluindo e eu nem segui roteiro nenhum, só fui falando e deixando acontecer. Mas eu trouxe um trechinho para começar a conversar com vocês e pra gente começar a pensar juntos. Eu trouxe um trechinho para ler para vocês aqui do livro do Marshall Rosenberg, que fala, Marshall Rosenberg, eu sempre falo dele aqui no canal, aqui no perfil, porque ele é o pai, né, da comunicação não violenta, ele que desenvolveu as técnicas, ele que estudou sobre isso, que observou e que foi entendendo quais ferramentas, quais princípios e o que a gente precisa para conversar de uma forma mais pacífica, de uma forma que a gente se entenda, que eu diga e você consiga me entender, que você diga e eu consiga te entender, e que juntos a gente consiga chegar a algum lugar e encontrar uma solução para aquilo que é objeto do nosso diálogo. Então eu sempre cito ele aqui porque ele é muito importante para todos os métodos adequados de solução de conflitos, ele é muito importante para os processos conversacionais e dialógicos, ele é muito importante para a cultura de pacificação. Por isso que eu sempre trago ele aqui. E um dos livros que ele tem, que eu gosto muito, e que é um livro de fácil leitura, mas que traz tantas reflexões importantes e nos faz entender tantas coisas. Às vezes eu me pego avaliando momentos pelos quais eu já passei por situações ou em que eu senti, ou em que o meu interlocutor estava sentindo, ou que eu assisti, ou situações em que eu não fazia parte, mas eu assisti pessoas que estão absorvidas por este sentimento, que é a raiva. E o livro do Marshall Rosenberg se chama O Surpreendente. Esse livro que eu vou ler um trechinho aqui se chama O Surpreendente Propósito da Raiva, que é o nosso tema da live de hoje. A gente tá agora voltando lá pro começo, que é de onde eu deveria ter iniciado o meu bate-papo com vocês. A gente tá numa série, o Café com Solução entrou numa série que chama Educando para a Paz, cujo objetivo é o olhar de pacificação de conflitos, de gestão de conflitos, de enfrentamento de violência dentro dos espaços escolares, dentro das escolas e espaços de acolhimento e fortalecimento de vínculos.
O Educando para a Paz, que é uma série agora aqui no Café com Solução, é um programa da Semarp voltado para a adoção da cultura de paz pelas escolas. E eu já trouxe nas lives anteriores o que significa isso, né? Quais são os eixos que a gente trabalha, o que a gente aborda, quais são os objetivos, o que a gente busca, quais são as nossas metas e propósitos. Então é só acompanhar as nossas outras lives que essas respostas chegam. Mas gente, muito obrigada aqui pela companhia de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, por estarem dando este tempo, que tempo é algo tão precioso para nós hoje, tão escasso. Muito obrigada por vocês estarem aqui, dando o tempo de vocês para mim, dedicando para essa troca, para essa reflexão. Então, voltando aqui para o tema, né, dessa série que a gente criou no Café com Solução agora, chamado Educando para a Paz. Vários foram os episódios, a gente já tratou dessa estrutura, dos objetivos, do que a gente cuida, e a gente está entrando em temas agora mais específicos, né, e temas importantes para esse assunto. Importantes para tudo aquilo, para todas as ações, para todas as decisões que a escola, que a gestão, que os educadores, que as famílias, a comunidade escolar como um todo precisam carregar consigo neste propósito, né? Então são vários temas que estão totalmente alinhados com esse tema central, que é o Educando para a Paz, esse programa voltado para as escolas que a gente tem aqui na Semarp. E hoje, o tema da live de hoje, desse encontro de hoje, é de onde vem a raiva. E é falar sobre a raiva, sobre esse sentimento que é a raiva, e que é um sentimento que, se a gente observar, é o sentimento que vem antes dos atos de violência. Antes de um ato de violência, normalmente nós não vamos ver uma pessoa calma, tranquila, serena. Antes de um ato de violência, normalmente a gente tem uma pessoa que está tomada pela raiva. Completamente tomada pela raiva. E esse é um sentimento muito potente. Muito potente. Tão potente que Marshall dedicou um livro a ele. E aí a gente vai aqui ler um trechinho desse livro agora, para depois a gente continuar nossa reflexão aqui, nossa linha de raciocínio sobre esse tema. A raiva na CNV. No tocante ao modo de lidar com a raiva, a CNV nos mostra que podemos usá-la como um alarme, que indica quando estamos pensando de um modo que dificilmente levará ao atendimento de nossas necessidades, e que, mais provavelmente, nos envolverá em interações que não serão construtivas para nenhum dos envolvidos. Nossa metodologia insiste em que é perigoso pensar na raiva como algo que deve ser reprimido ou algo ruim. Quando identificamos a raiva como sendo resultado de algo que está errado em nós, a tendência é querer reprimi-la, ao invés de tratar ela. Esse tipo de reação diante da raiva, de reprimir e negar, em geral, nos leva a expressá-la de maneiras que podem ser perigosas para nós e para os outros. Então esse é o trechinho que eu queria compartilhar com vocês desse livro Surpreendente Propósito da Raiva, do Marshall Rosenberg. E depois também trazer esse sentimento, né, potente que é a raiva no ambiente escolar. Em quantos momentos nós nos deparamos com a raiva? Porque o ambiente escolar é um ambiente de convivência diária, é um ambiente de relações múltiplas e complexas. Nós temos vários eixos
Então nós temos a gestão, que tem lá as suas próprias necessidades, o seu propósito, as suas expectativas. De outro lado, nós temos os professores, os educadores, dentro dos seus próprios desafios, dentro das suas próprias demandas, dentro das suas próprias expectativas, dentro das suas próprias necessidades. De outro lado, nós temos as crianças, os adolescentes, esses educandos, esses alunos que estão se desenvolvendo, que estão ainda num processo de encontrar, de entender sentimentos, de desenvolver competências socioemocionais. E o quanto este ambiente é rico e pode ser rico nesse auxílio para essa criança em desenvolvimento, para esse ser humano em desenvolvimento, para que ele possa desenvolver esses recursos internos que serão a fonte de força e energia para tudo que enfrentarão na vida, tanto durante esse percurso escolar como depois que sair dali. E de outro lado, temos ainda as famílias com as suas próprias questões, com as suas próprias necessidades, com seus próprios desafios. E todos esses grupos de pessoas convivendo dentro de um mesmo espaço. E muitas vezes com necessidades que se contrapõem. Como equilibrar tudo isso e o quanto esse sentimento da raiva se faz presente nesses espaços. É uma criança com raiva da outra, né? E não é raiva da outra, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. É com a sua raiva não identificada e atrelada ao outro. Porque é isso que a gente faz e é aí que a gente vai para um caminho perigoso. E muitas vezes um professor com raiva, muitas vezes é um agente da gestão com raiva, um colaborador, uma família, uma mãe, um pai, um professor, né? E como que a gente faz, né? Como é que a gente encaminha situações assim, em que visivelmente a raiva tá ali presente, atuando, forte, como ela é. E o Marshall traz essas reflexões que para mim fazem muito sentido, porque ele traz isso em relação a todos os sentimentos. Mas a raiva, ele teve uma dedicação especial, porque é um sentimento potente e, como eu falei antes, é um sentimento que nos encaminha para a violência. Porque quando a gente não consegue cuidar dessa raiva, essa raiva, ela se dissipa em atos de violência. Seja na fala, pode ser verbal, pode ser física, de qualquer maneira. Mas ela vem, e quando ela vem para fora, e ela não foi cuidada, ela não foi olhada, ela não foi observada, ela não foi tratada, como diz Marshall, ela vem com força total e nos leva para esses lugares perigosos. E por tudo isso, o nosso olhar para a raiva é um olhar negativo. A raiva não tem um lugar bacana para ocupar. A raiva, quando nós nos deparamos com uma pessoa que está com raiva, a gente sente medo, porque a gente percebe que vem uma agressividade ali na fala, uma agressividade na atitude, uma agressividade na linguagem corporal, né? Comunicação verbal e não verbal se colocando agressiva, e às vezes até a gente tem atitudes agressivas, ações violentas, e aí um desencadear de violência. E essa raiva, assim como os outros sentimentos, ela é um agente, um mensageiro, digamos assim, né? Ela é uma mensageira. Ela tá dizendo para nós que existe algo ali que precisa ser observado, que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado e que precisa ser acolhido.
E o primeiro grande passo nesse caminho uma imersão nossa com nós mesmos. É esse olhar introspectivo em busca do que essa raiva nos mostra. Por que nós estamos sentindo raiva? O que aquilo que nos provocou a raiva está tocando em nós? Em que ponto nos toca? Qual dor nossa está ali? Que dor se esconde ali? Que medo se esconde ali? Que necessidade se esconde ali? Quando a gente consegue identificar o que a raiva, qual a mensagem que a raiva nos traz, a gente consegue cuidar dela. A gente consegue acolher. E é um processo mesmo de autoacolhimento e de autocuidado. Só nós podemos cuidar da nossa raiva. Só nós podemos cuidar da nossa raiva. Não existe eu não sentir raiva porque se a outra pessoa parar de agir assim, se ela não tivesse falado aquilo, se ela não tivesse tido essa atitude, eu não teria sentido raiva. Então, a culpa pela raiva que eu sinto é a atitude que o outro teve. É o que me aconteceu que provocou raiva. Esse já é um pensamento que nos leva para um lugar muito perigoso e um lugar no qual a necessidade que está em nós e que a raiva está tentando nos mostrar, ela não vai ser atendida. Ela não vai ser atendida, porque daí a raiva nos levará para situações nas quais a tendência é de que aquilo que nós sentimos de incômodo só tende a piorar. E aquilo que nós precisamos, nós não vamos conseguir ter, não vamos conseguir alcançar. Então, rapidamente a gente percebe que é uma questão nossa e que só a gente vai conseguir resolver. E que qualquer lugar que a gente caminhe distante disso, a gente vai só se frustrar. Nós não vamos conseguir encontrar o que precisamos, nós não vamos conseguir ter as necessidades que estão ali presentes atendidas, e a raiva não vai ficar ali. Daí ela vai se transformar em outras coisas, né? Ou vai se manifestar, acho que a palavra mais adequada, ela vai se manifestar de outras maneiras e de maneiras bem ruins, de maneiras bem negativas, de maneiras que irão nos afastar ainda mais daquilo que nós precisamos. Nós vamos ficar cada vez mais distantes de alcançar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos e que a raiva está querendo mostrar pra gente. Então, a única maneira de cuidar dessa raiva e de ter nela uma possibilidade de compreender algo que está em nós é essa introspecção, é essa reflexão, esse encontro nosso com o nosso interior. É navegar ali por dentro mesmo e ali ir buscando as respostas. E quando a gente encontra a resposta, a gente consegue cuidar dessa raiva e a gente consegue transformar essa raiva num pedido, numa solicitação. A gente consegue explicar o porquê nós estamos nos sentindo assim. Explicar com clareza, explicar com verdade, com autenticidade, o porquê estamos nos sentindo assim. O que é em nós que foi atingido, que ponto nosso foi atingido, de dor, de medo, de insegurança, seja lá o que for,
que ponto foi atingido, que nos fez sentir assim e o que nós precisamos. Isso já vai aliviar quando a gente consegue expressar a nossa raiva de forma pacífica, ela já alivia. Ela não tende a crescer, a ficar maior e a nos movimentar para atos de violência, atos de agressão. Porque quem de nós nunca sentiu raiva? Quem de nós nunca teve um momento em que foi tomado pela raiva? Quem de nós não teve vontade de colocar essa raiva para fora, às vezes de forma agressiva e violenta? Muitos de nós contêm e não vai para esse lugar. A gente consegue parar aí, outros não. Outros não conseguem parar aí e vão para além. E aí essa raiva se manifesta de forma violenta. Mas a ideia aqui é a gente refletir sobre quem de nós nunca sentiu. E o que a gente faz quando a gente sente? Tem várias manifestações. Ou a gente reprime, que é perigosíssimo reprimir raiva. E eu queria falar um pouco sobre isso também. Ou ela vai para manifestação em forma de violência, ou a gente reprime, o que também é ruim, porque em algum momento ela vai vir. Se não naquele momento em que eu consegui reprimir, em outro momento, de uma outra forma, num outro lugar, ela vai aparecer. Porque a gente não consegue se livrar daquilo. Por que a gente não consegue simplesmente se livrar? Porque ela é uma mensageira. E enquanto o problema e o recado que ela vem transmitir estiver ali presente, ela vai continuar nos dando sinais, ela vai continuar passando recado, ela vai continuar passando recado, ela vai continuar conversando com a gente. Até que a gente consiga entender que mensagem é essa que ela tá passando. Aí com a mensagem que ela transmite, aí sim a gente consegue cuidar e transformar essa raiva. Cuidar, entender e conquistar, ou pelo menos encontrar caminhos mais assertivos de encontrar formas de que essa necessidade que está escondida atrás da raiva seja atendida. Mas a gente só vai estar próximo disso, desse êxito em atender essa necessidade, primeiro se a gente olhar para a mensagem que a raiva nos traz. Então, um exemplo assim, talvez comum, né? Que todos nós já devemos ter experimentado em alguma fase da vida, em algum momento ou vários momentos, a gente olhar para uma pessoa e sentir uma irritação, às vezes, pela forma dela de ser, ou pela forma dela de conversar, ou pela forma dela de pensar, ou pela forma que ela se manifesta. E aí a gente já sente raiva só porque ela tá falando determinada coisa, ou porque ela fez de determinado jeito. E a gente fala, gente, essa pessoa me irrita tanto. Meu Deus, quem nunca teve esse sentimento de pensar assim, e esse pensamento, né, na verdade, esse pensamento, nossa, como essa pessoa me irrita. Meu Deus do céu, mas que falta de lógica na forma como ela pensa, como conduz as coisas. Nossa, mas que falta de sensibilidade. Ou nossa, mas que falta disso, que falta daquilo, que falta de empatia. Ou nossa, que pessoa desagradável, chata, cansativa, exaustiva. Sei lá, tantos são, né? Os rótulos, e tantas são as coisas que nos irritam, né? E no primeiro momento é uma irritação, mas isso pode crescer. E quantas vezes a gente se propôs a entender
o que é essa irritação? Porque, na verdade, sabe a história do espelho? Que aí já vem até da psicanálise, já nem é mais assunto meu aqui, mas que a gente conhece, que o outro é sempre um espelho, e aquilo que a gente olha e que nos irrita muito, ou a gente não sabe muito bem digerir ou lidar, né? Pessoas difíceis pra gente, assim. Quando a gente se propôs a pensar, olhando pra dentro, o porquê daquela irritação? O que isso toca em mim? O que essa atitude desta pessoa toca em mim? Só que essa proposta que eu faço aqui, essa pergunta que eu faço para vocês, não é nesse exercício completamente automatizado que a gente costuma praticar, né? E que costuma fazer parte da forma como pensamos sobre isso, que é porque eu não gosto e ela me irrita porque ataca meus valores. Eu tenho comigo esse valor, que é um valor inegociável, que é um dos valores mais importantes para mim na vida, e essa pessoa, ela se afasta desse valor e ela tem atitudes que são contradizem ou atacam esse valor que para mim é tão importante. Então essa resposta é uma resposta comum, é uma resposta que nos vem com facilidade. Quando a gente pensa sobre raiva, quando a gente pensa sobre irritação, é muito fácil chegar a essa conclusão, e essa conclusão é muito comum. Só que essa conclusão, ela nos leva para fora. Ela nos leva a ideia de que a nossa irritação e a nossa raiva tem a ver com o outro, com a atitude do outro, com a postura do outro, com a forma do outro de ser, de agir, de falar, de conversar, com os valores dele que se contrapõem aos meus. Então, isso é muito comum. Para esse lugar a gente sempre vai, com muita facilidade. A proposta que eu tenho é nós olharmos para nós, para dentro de nós. Que ponto nosso exatamente está sendo cutucado, que está despertando em nós esse sentimento? Que dor reside aí? Que dor reside aí? Que necessidade minha não está sendo observada e atendida? E aí, quando eu consigo entender de verdade qual necessidade não está sendo atendida, eu consigo buscar caminhos que têm muito mais chance de que eu alcance êxito para atender essa necessidade. Mas enquanto eu estiver só presa na atitude do outro, a tendência é que a minha raiva só aumente e eu fico refém. Eu fico refém da atitude da outra pessoa. Porque para eu não me sentir assim, porque a raiva não é um sentimento agradável. Quando eu tô com raiva, quando a gente tá com raiva, a gente não tá se sentindo bem. Não é o bem-estar que acompanha a raiva. É um mal-estar. Quando a gente tá com raiva, a gente se sente com mal-estar. A gente se sente irritado, a gente se sente ansioso, a gente se sente mal. Porque a gente está diante de uma necessidade não atendida e que a gente não consegue atender. E se eu coloco o meu olhar no outro na hora de refletir esse sentimento, na hora de pensar sobre esse sentimento e na hora de buscar a necessidade escondida atrás desse sentimento, se o outro é minha resposta, eu sou refém do outro. Para eu sentir paz, para eu me sentir bem e para eu conquistar aquilo que eu preciso e para que a minha necessidade seja atendida, eu dependo do outro. Olha só, eu me torno refém do outro. Eu me sinto incapaz. Eu me sinto acorrentado. É como se não tivesse nas minhas mãos a solução. A gente se sente impotente. E tem sentimento mais desafiador
e que cause mais angústia do que o sentimento de impotência. E existem várias situações em que realmente nós somos impotentes e que não está em nossas mãos e não é nosso controle modificar, transformar. Mas existem muitas outras que está nas nossas mãos a solução. Nós, donos, está em nossas mãos e está junto de nós, e nós somos capazes e competentes para resolver aquilo. E quando a gente descobre isso, tá nas minhas mãos, tá nas minhas mãos. Quando a gente tem recursos, porque não é só entender, é ter recursos, né, para acessar isso. Então, quando a gente entende isso e a gente consegue acessar os recursos que a gente precisa, é maravilhoso. Olha isso. Ninguém mais vai me fazer sentir assim. Ou, quando alguém me faz sentir assim, eu sei para onde eu devo ir. Eu sei o que eu faço com isso. E eu sei como eu transformo isso em algo benéfico para mim. Em algo que me agregue, em algo que me faça bem. Nós nos tornamos potentes. Essa é a sensação. Eu sou potente. Eu consigo, tá nas minhas mãos. E com a raiva é assim. A raiva é nossa. E tá nas nossas mãos saber o que fazer com ela, como conduzi-la, de forma que a necessidade que ela esconde seja atendida. Não é maravilhoso? Não é um cenário ideal? Sempre que eu penso isso, eu falo, nossa, que bom que eu ter descoberto isso. Que alegria eu ter descoberto isso. Porque cada vez menos nós nos tornamos reféns de situação e de pessoas. Cada vez menos nos tornamos reféns, cada vez mais nos tornamos livres e donos da nossa vida, do nosso destino, de como vamos conduzir as coisas, de como vamos resolver as nossas questões, de como vamos lidar com aquilo que nos incomoda. É muita potência. Potência e liberdade, que são dois sentimentos que nos enriquecem, que nos fortalecem, que nos fazem bem. Quando a gente sente que eles estão conosco, é maravilhoso. Então é isso. E por que a raiva aqui dentro desse tema, né, escola? Porque é isso, como a gente direciona quando uma criança está com raiva? Como a gente direciona um adolescente quando ele está com raiva? Porque a gente pode ajudar. Nós adultos precisamos primeiro encontrar os nossos próprios recursos. Primeiro a gente precisa entender como a gente lida com a nossa raiva. E depois disso, a gente consegue auxiliar as crianças e os adolescentes que ainda não têm esses recursos, entregando para eles, sendo fonte de inspiração para eles, para que eles consigam serem desenvolvidos e ensinados a lidar com a raiva de uma outra maneira. Porque a nós foi ensinado, pelo menos a mim, foi ensinado a reprimir, né, raiva. Reprimir. Então, quando eu respondo com raiva, quando eu tenho uma reação que a raiva nitidamente está ali presente, que normalmente é uma reação agressiva, a mim sempre foi dito, opa, para, cala, não pode, o que é isso? Não se comporte dessa maneira, não fala assim, não assado, não reage assim, não reage assado. E aí, você tá sentindo aquilo, é legítimo, é real. E você foi ensinado a você só reprimir. Só que é ruim sentir, que você não deve sentir. Mas não existe não sentir. Isso é presente, é humano. E é legítimo, porque quando a gente entende que é uma mensageira, a gente percebe que não só é legítima, como a importância dela. Ela tem um lugar especial e importantíssimo na nossa vida. Então, olhar para a raiva com acolhimento, olhar para a raiva
de forma amorosa, e cuidar dessa raiva é essencial quando a gente fala de cultura de paz, de pacificação, de relações mais saudáveis, de convivência pacífica e saudável, de ambiente seguro. É essencial. É essencial. Não dá para falar de paz, não dá para falar de pacificação, não dá para falar de cultura de paz, não dá para falar de diálogos construtivos, não dá para falar de empatia, de escuta, de acolhimento, de nada disso, passando despercebido pela raiva. A gente tem que falar sobre a raiva. E entender a raiva, acolher a raiva, cuidar da raiva. O que essa raiva tá me mostrando? Por que eu tô me sentindo assim? E é incrível como a gente descobre, a gente encontra as respostas quando a gente entra pra dentro e junto com a resposta vem a libertação. Um sentimento profundo de liberdade e potência. Eu sou o dono da minha raiva. Ela não pertence a ninguém e nem a nenhuma situação. Eu sou o dono da minha raiva. Olha só. Eu sou o dono da minha raiva. E tá aqui comigo, tá nas minhas mãos cuidar disso. E não é reprimindo. Não é reprimindo. Porque raiva que a gente engole, ela só ganha mais força. Cada raiva engolida é uma força a mais. É uma munição a mais que você tá ingerindo e que tá fazendo ali a bola do seu canhão. E a hora que esse canhão vem, a explosão é gigante. E vem, não tem como fugir, vai vir. Mesmo para as pessoas mais serenas, porque é humano. É um sentimento humano e legítimo. E diz respeito a necessidades humanas universais. Essa é a minha proposta aqui. Vamos pensar sobre a raiva a partir de hoje, depois dessa conversa aqui comigo, de um jeito diferente. Vamos olhar para a raiva sem esse tabu. Vamos olhar para a raiva e acolher. Ela é uma mensageira. Tem alguma necessidade sua aí que não está sendo atendida nem observada. Tem alguma necessidade aí. Vamos buscar qual necessidade é essa. Vamos entender. E muitas vezes também essa raiva ela pode estar associada a uma dor, a uma sombra, a algo em nós. Queria fechar também fazendo esse outro ponto de reflexão que inclusive o Marshall trouxe no trechinho do livro que eu li para vocês. Alguma dor, algo em nós que nós não queremos entrar em contato. Alguma sombra, alguma dor com a qual eu não quero ter contato. Alguma sombra nossa, algum erro, algo ali que não é confortável para mim entrar em contato. E aí, quando a atitude do outro ou uma ação do outro vem diretamente toca nesse lugar com o qual eu não quero ter contato, com um sentimento, uma sombra, algo em mim, é algo com o qual eu não quero me conectar. Eu não quero me conectar com aquilo. Mas nada disso é consciente, né, gente? E aí essa atitude, essa postura da pessoa vai, pá! Bem ali, né? Toca bem ali. Bem naquele lugar que eu não quero acessar, que eu não quero conectar, que eu não quero ver, que eu não quero olhar, que me causa mal, que é dolorido pra mim, que é sofrido, que é desconfortável, que é horrível, que eu não quero. Mas aí a atitude daquela pessoa, aquele comportamento, aquela ação vem e bate lá. E aí como eu me sinto? Com raiva. Com raiva. Com raiva de que tem alguém ali
que tá mexendo onde não é para mexer. Então a raiva tem esse lugar também. E aí eu pego e reprimo. Vou reprimir a raiva. Vou dizer que é o outro que me causa isso, porque a forma dele de ser, de agir, de existir, de fazer é horrorosa e isso me causa raiva. Deixo com ele, fico com mais raiva dele, fico refém, porque eu não mudo o outro e ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer, da forma que ele acha que tem que fazer, e eu vou continuar sentindo raiva, porque ele vai continuar fazendo. Minha necessidade não foi atendida, a mensagem que a raiva veio me trazer eu não li, então ela vai continuar me trazendo uma, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 1000 vezes. E eu vou ficar ali, refém, completamente refém. Agora, se eu tiver a coragem de entrar em contato com esse lugarzinho que eu não tô querendo e permitir entender, porque quando esse lugarzinho é tocado, eu sinto tanta raiva, aí, gente, de verdade, é muita potência que a gente ganha. É uma liberdade enorme e uma potência de saber que eu posso, eu consigo, eu faço, tá comigo, tá nas minhas mãos. Eu sou dona disso. É maravilhoso. Agora imaginem, que aí eu vou fechar esse bate-papo nosso de hoje com isso, imaginem a gente conseguir ensinar as nossas crianças de uma forma diferente sobre esse sentimento, a importância desse sentimento, de senti-lo, de não reprimi-lo, de como olhar para ele, como cuidar dele, como nós não vamos transformar essas crianças em adultos potentes, fortes e com recursos para conseguir lidar com as situações conflituosas, para conseguir lidar até com os próprios conflitos. E para conseguir se descobrir e voar, que é o que a gente quer para as nossas crianças, né? A escola quer isso para as crianças, quer que elas voem, quer que elas sejam tudo que elas vieram para ser no mundo, quer que elas ganhem o mundo. É isso que é a escola, né? É esse lugar que prepara essas crianças para o mundo. Então, olha que recurso riquíssimo nós estamos entregando para as nossas crianças, a partir dessa compreensão. E é isso. Eu acho que eu consegui transmitir pelo menos parte do que eu gostaria, compartilhar parte do que eu gostaria sobre a raiva e essas reflexões todas, e o quanto ela é potente e que ela pode ser construtiva ou destrutiva, a partir de como nós conduzimos, olhamos e percebemos. É isso. Eu espero ter tocado em algum lugar de vocês de alguma maneira muito especial e muito rica, e que dê a vocês também novos olhares, novos recursos, novas possibilidades. É isso. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada pela companhia, pela presença, pelo tempo. Eu desejo a vocês uma excelente quarta-feira, e qualquer outro dia, para quem for ver depois, que as lives ficam todas gravadas no perfil da Semarp. Eu desejo um bom dia, boa tarde, boa noite e tudo de melhor. E que vocês possam se tornar livres e donos desse sentimento e consigam conduzi-lo de forma que as suas necessidades e aquilo que você precisa seja acolhido, seja atendido. E aí, é isso. É o que eu desejo para vocês. Um beijo aí. Tchau, tchau.